Você já se perguntou como a humanidade conseguiu se multiplicar se Adão e Eva, no começo, pareciam ter apenas filhos? A Bíblia menciona Caim, Abel e Sete, mas logo surge a inevitável pergunta: de onde vieram suas esposas? E mais, por que nenhuma filha de Adão e Eva é mencionada pelo nome, como se elas existissem apenas nas entrelinhas de uma história muito maior? Poderia haver outros seres humanos fora do Éden? E será que essas filhas realmente existiram, mas suas histórias foram silenciadas pelo tempo? Hoje vamos caminhar por esse mistério, um capítulo raramente explorado nos primeiros passos da humanidade. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles não perderam apenas um jardim, perderam a presença direta de Deus, sua inocência e a plenitude de uma vida sem dor. Forçados a olhar para trás apenas pela memória, moveram-se para o leste, para uma terra dura, áspera e selvagem. Ali começaram de novo, não como governantes do paraíso, mas como sobreviventes tentando reconstruir a vida entre poeira e pedra. Foi nesse cenário de exílio que seus primeiros filhos nasceram. O próprio Gênesis 5 afirma: este é o livro da genealogia de Adão. Depois que ele gerou Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Filhos e filhas, a Bíblia é clara. Adão e Eva tiveram descendentes de ambos os sexos, mesmo que seus nomes não tenham sido preservados. E isso faz sentido. Sem mulheres não haveria continuidade. Mas o texto sagrado escolhe destacar três figuras: Caim, Abel e Sete, cujas histórias moldaram profundamente o curso da humanidade. Caim foi o primeiro a nascer fora do Éden, o primeiro homem moldado pela dureza do mundo pós-queda. Desde cedo, carregava o peso do primogênito, aquele que abre caminhos onde não há trilhas. Abel veio em seguida. Embora irmãos, cresceram como se seguissem ritmos diferentes. Caim tornou-se agricultor, um homem que dependia da força dos braços, do suor que caía enquanto a enxada cortava a terra seca. Abel, por sua vez, tornou-se pastor. Passava os dias entre o rebanho, acostumado ao som do vento e ao comportamento calmo dos animais. Em seus olhos havia uma serenidade que Caim observava com inquietação, uma paz que não conseguia entender e que, com o tempo, começou a invejar. Chegou o dia das ofertas ao Senhor. Caim trouxe os frutos da terra, resultado direto do seu trabalho. Abel ofereceu o primogênito do rebanho, as partes mais gordas, o melhor que tinha. Deus aceitou com agrado a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Naquele momento, algo se quebrou dentro dele. A ferida da rejeição se abriu, e seu orgulho começou a fermentar, empurrando-o para as sombras. Vendo o que crescia no coração de Caim, Deus o advertiu: por que você está irado? E por que descaiu o seu semblante? Se fizeres bem, não serás aceito, mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Foi mais que um aviso. Foi um convite ao retorno, uma oportunidade de endireitar o que havia se torcido. Mas Caim não escolheu essa porta. Em silêncio, tomou outro caminho. No dia seguinte, disse Abel: vamos ao campo. Abel, com a confiança de quem nunca imaginou traição, seguiu o irmão. Então, no meio do campo silencioso, Caim o atacou. Pegou uma pedra, simples e pesada, e golpeou a cabeça de Abel. Abel caiu, respirando com dificuldade, ainda olhando para ele sem entender. O sangue de Abel penetrou no chão, como se fosse absorvido pelo próprio mundo que agora conhecia a morte pela primeira vez. Não a morte natural, mas aquela nascida do ressentimento e da inveja. Então a voz de Deus ecoou na mente de Caim, como um trovão no espírito: onde está Abel, teu irmão? E Caim, endurecido pelo próprio pecado, respondeu friamente: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Era uma mentira que carregava dois pecados: esconder o crime e negar a responsabilidade. Veio então o julgamento. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E naquele instante, tudo mudou para Caim. O solo que antes respondia ao seu esforço com frutos tornou-se mudo, estéril, como se a própria terra recusasse suas mãos. O que sustentava sua vida passou a ser um lembrete constante de sua culpa. E então se desenrolou uma cena curiosa e tensa. Desesperado,
Caim levantou sua voz diante do Senhor e disse: Hoje me expulsas da terra, e da tua face serei oculto. Serei errante e vagabundo na terra, e acontecerá que qualquer que me achar me matará. Qualquer que. Essa expressão ecoa até hoje como um enigma. Se o texto menciona apenas Adão, Eva e seus 3 filhos até então, de quem Caim tinha medo? Essa frase revelou algo profundo. Ou Caim já sabia que havia outros seres humanos espalhados pelo mundo, ou Deus lhe mostrou que, com o tempo, mais descendentes apareceriam. Qualquer que seja a resposta, o medo de Caim era real, quase palpável. E diante desse medo, Deus tomou uma decisão inesperada. O Senhor colocou um sinal em Caim, uma marca cuja natureza permanece um mistério. Não sabemos se era visível aos olhos humanos ou um selo espiritual perceptível apenas pelos vivos. Não sabemos se marcou sua pele, sua postura ou sua própria presença. Mas sabemos de uma coisa: foi suficiente. Quem o visse não o feriria. Deus, mesmo no julgamento, ainda ofereceu proteção. Assim, Caim partiu. Deixou a presença do Senhor e caminhou para o leste do Éden, rumo a uma terra chamada Nod, um nome que evoca a própria ideia de errância, de existência inquieta. E ali, longe de tudo que conhecera, algo inesperado aconteceu. Caim encontrou uma esposa. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Então Caim começou a construir uma cidade e a dedicou ao seu filho, como se aquela construção fosse uma tentativa de fincar raízes onde antes só havia vazio. Mas a pergunta permanece: como ele encontrou uma esposa se, até então, só Adão, Eva e seus filhos haviam sido mencionados? 3 hipóteses principais tentam responder a esse antigo mistério. A primeira, e a mais aceita pela tradição bíblica, é simples. Caim casou-se com uma irmã ou até mesmo uma sobrinha. Pela ótica da cultura moderna, essa ideia soa desconfortável, mas no contexto de um mundo recém-criado, onde toda a humanidade descendia de um único casal, tal união teria sido inevitável. Naquela época, não havia leis, sistemas sociais ou mandamentos divinos proibindo o casamento entre parentes próximos. A humanidade dava seus primeiros passos, e as leis de Deus seriam reveladas séculos depois. Também é importante lembrar que as primeiras gerações viveram por séculos. Adão viveu 930 anos. Dentro desse período, dezenas, talvez centenas, de filhos e filhas poderiam ter nascido. Não seria estranho que várias gerações convivessem ao mesmo tempo. Assim, Caim poderia facilmente ter se casado com uma irmã mais nova ou uma descendente direta de seus pais. E essa não foi uma situação isolada. A própria narrativa bíblica mostra que, desde cedo, casamentos dentro da família eram comuns e até esperados. Abraão casou-se com Sara, sua meia-irmã. Isaque casou-se com Rebeca, parente da família. Jacó casou-se com Léia e Raquel, filhas de seu tio Labão. Sem essas uniões, a linhagem de Israel jamais teria se formado. Tudo isso reforça a probabilidade de que a esposa de Caim fosse, de fato, uma filha de Adão e Eva. Mas então surge uma pergunta inquietante: se isso é tão provável, por que a Bíblia não afirma explicitamente? Por que o texto, tão meticuloso com nomes, idades e genealogias, permanece silencioso sobre as filhas de Adão? Dessa ausência emerge a segunda hipótese, muito mais controversa. E se Deus criou outros seres humanos além de Adão e Eva? Essa ideia não é afirmada nas Escrituras, mas surgiu como tentativa de preencher lacunas percebidas. Depois de matar Abel, Caim foi condenado por Deus a vagar, e temia que alguém o matasse. Mais tarde, vemos Caim tomando uma esposa, tendo um filho e construindo uma cidade. Uma cidade não é feita para 3 ou 4 pessoas. Requer famílias, clãs, trabalhadores, gerações. De onde vieram essas pessoas? Alguns propõem que o relato de Adão e Eva representa o foco espiritual da Bíblia, a história da linhagem escolhida, enquanto outros grupos humanos podem ter existido em outras regiões, criados por Deus, mas não mencionados porque não faziam parte da linha messiânica. Apontam para Gênesis 1, Deus criou a humanidade à sua imagem, homem e mulher os criou. Alguns interpretam isso como uma criação geral da humanidade, enquanto o capítulo seguinte, o Éden,
Seria um registro específico de um casal escolhido para representar Deus na terra. Sob essa visão, a esposa de Caim não seria sua irmã, mas uma mulher de outra linhagem humana existente além do Éden. A cidade que Caim construiu poderia ter sido habitada por esses grupos. Mas essa teoria enfrenta um problema crucial dentro da teologia cristã: a unidade da raça humana. A Bíblia afirma que todas as pessoas descendem de um único homem. O apóstolo Paulo escreve: de um só fez Deus todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra. Esse ensino é mais que uma afirmação histórica. Sustenta a mensagem do Evangelho. Se todos descendem de Adão, todos compartilham a mesma queda e, portanto, todos têm acesso à mesma redenção. Esse é um dos pilares da fé cristã. A queda de um homem afeta toda a humanidade, assim como a redenção pelo Messias é oferecida a todos. Mas se houvesse duas linhagens separadas, duas humanidades distintas, uma delas não herdaria a natureza caída de Adão e, teoricamente, não precisaria de um Salvador. Isso criaria uma ruptura que atravessa toda a narrativa bíblica, do Éden à cruz de Cristo. Por isso, a maioria das tradições cristãs rejeita unanimemente a ideia de múltiplas criações humanas. Até aqui, examinamos duas possibilidades. A primeira, mais simples e amplamente aceita, diz que a esposa de Caim foi uma de suas irmãs, uma filha de Adão e Eva cujo nome não foi registrado no texto sagrado. A segunda, mais especulativa, sugere uma linhagem humana paralela, uma população criada por Deus fora do Éden. Mas há ainda uma terceira opção, muito menos conhecida, preservada não no cânon bíblico, mas nas margens da história sagrada: o Livro dos Jubileus. Esse antigo texto, datado de séculos antes de Cristo, não é secreto. Simplesmente não foi incluído na Bíblia hebraica. Frequentemente chamado de Pequeno Gênesis, ele reorganiza as narrativas iniciais e acrescenta detalhes ausentes do texto tradicional. E entre esses detalhes está algo extraordinário: nomes, datas e relatos precisos das primeiras filhas de Adão e Eva. Segundo o Livro dos Jubileus, Adão e Eva tiveram várias filhas, e duas delas são essenciais para entender os primeiros eventos da humanidade. A primeira é Arva, explicitamente identificada como esposa de Caim. Sim, segundo esse antigo registro, Caim casou-se com sua irmã Arva, filha de Adão e Eva. E ela não é a única mulher nomeada. O texto também apresenta Zura, outra filha do casal primordial, que foi dada em casamento a Sete, o terceiro filho mencionado em Gênesis. Surge assim uma árvore genealógica muito mais detalhada do que a encontrada no texto bíblico tradicional. Caim e Arva, Sete e Azura, duas uniões que levariam a humanidade adiante após o Éden. O Livro dos Jubileus também revela a cronologia precisa desses eventos, usando uma estrutura temporal baseada em jubileus, ciclos de 49 anos, como se cada momento estivesse marcado num calendário celestial. Nada aconteceu por acaso. Tudo foi registrado dentro de um ritmo sagrado. Caim, segundo essa cronologia, nasceu no primeiro ano do terceiro jubileu, ou seja, no ano 130 após a criação. Foi o primeiro humano nascido fora do paraíso, o primeiro que nunca viu o Éden. 2 anos depois, no terceiro ano do mesmo jubileu, nasceu Abel. E após a tragédia que tirou a vida de Abel, Sete entrou no mundo no início do quarto jubileu, como símbolo de renovação, uma resposta divina ao vazio deixado pela morte. O Livro dos Jubileus também registra o nascimento das filhas. Arva, futura esposa de Caim, nasceu no 7º ano do terceiro jubileu, aproximadamente 6 anos mais nova que o irmão. Ela é a primeira filha de Adão e Eva mencionada pelo nome em qualquer tradição pré-bíblica. O texto afirma que ela foi dada em casamento a Caim. Seu nome, em hebraico antigo, carrega uma rica ambiguidade. Pode evocar significados como tristeza, vaidade, desejo, saudade ou força. É como se o próprio nome refletisse a complexidade do destino dessa mulher, aquela que levaria a vida adiante no exílio, tornando-se mãe de uma linhagem nascida sob a sombra do crime de Caim. Aos 40 anos, segundo a narrativa dos Jubileus, Caim tomou Arvan como esposa, e na terra de Nod, em um solo marcado pelo exílio e pela maldição, ela concebeu Enoque. Caim então construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao filho, numa tentativa de estabelecer raízes em meio à errância.
A segunda filha mencionada é Azura, cuja história é igualmente marcante. Segundo os jubileus, Azura nasceu no terceiro ano do quinto jubileu, ano 197 após a criação. Como Abel morreu antes do ano 190, eles nunca se conheceram. Mas o texto apresenta algo intrigante. Adão e Eva haviam planejado unir Azura e Abel em casamento quando atingissem a idade adulta. Foi uma união arranjada antes mesmo do nascimento dela. Após a morte de Abel, esse plano foi destruído pelo destino, e Azura foi dada a Sete, o filho nascido para reparar a linha quebrada. Dessa união nasceu Enoque, e com ele algo extraordinário surgiu. Até então, a humanidade existia, trabalhava e sobrevivia, mas não buscava ativamente a Deus. Com Enoque, ocorreu uma profunda mudança. Gênesis descreve esse momento em uma única frase curta e poderosa. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Naquele instante, o coração humano, pela primeira vez desde o Éden, voltou-se para o Criador não apenas por necessidade física, mas por devoção, por consciência espiritual. Foi o começo de algo novo, o início da fé. Com Enoque, algo totalmente novo começou a florescer na terra. O culto, que até então era apenas um senso interno, uma consciência silenciosa, ganhou forma, voz e propósito. Pela primeira vez, os seres humanos se reuniam não apenas para trabalhar ou sobreviver, mas para olhar para os céus, erguer as mãos e lembrar do Criador. Enoque pode não ter a mesma fama de Adão, Caim ou Noé, mas foi sob sua influência que o coração humano despertou para sua necessidade de Deus. Eles oravam, cantavam, consagravam dias e momentos ao Altíssimo. Pela primeira vez, a humanidade descobriu que não podia caminhar sozinha. Duas famílias seguiram caminhos distintos. A família do exílio, nascida da linha de Caim, e a família da promessa, nascida de Sete. De Enos vieram Cainã, depois Malael, depois Jéred. E de Jéred viria Enoque, aquele sobre quem, séculos depois, se diria que andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou, um homem tão íntimo do Criador que não provou a morte, mas foi levado aos céus como alguém que retorna para casa. Mas muito antes de Enoque ser levado, seu caminho já havia sido pavimentado. Cada geração aprendeu não só a plantar ou pastorear, mas a preservar ensinamentos que ainda não haviam sido escritos. Embora a lei só fosse dada séculos depois, o livro dos Jubileus afirma que Adão ensinou a seus filhos as ordenanças eternas, o sábado, as festas do Senhor, leis de pureza, justiça, honra e reverência diante de Deus. Nada disso era ritual vazio. Era uma aliança viva, passada de pai para filho, como uma chama que jamais poderia ser apagada. Enquanto os descendentes de Caim construíam cidades, desenvolviam a metalurgia, inventavam instrumentos musicais e criavam sua própria visão de progresso, a linhagem de Sete forjava algo menos visível, mas muito mais profundo: a memória. Uma devoção persistente ao Altíssimo, uma fidelidade que se recusava a desaparecer. Naquele mundo antigo, séculos se empilhavam sobre séculos como capítulos de um livro interminável. As pessoas viviam não apenas para ver seus filhos crescerem, mas também seus netos, bisnetos e tataranetos. Alguns viveram 930 anos. Matusalém chegou a 969. E durante essas longas eras, os justos repetiam as histórias do Éden, da queda e da promessa de redenção. Recontavam-nas ao entardecer, renovavam-nas ao amanhecer. O mal se espalhava rapidamente, mas ainda havia uma pequena família que lembrava de Deus, poucos, mas fiéis. E a linha continuava. Jéred gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, e de Lameque viria Noé. Mas durante essa era, algo sombrio começou a se formar. Os filhos de Deus, descendentes de Sete, começaram a se misturar com as filhas dos homens, a linhagem de Caim. Foi uma união que jamais deveria ter acontecido. Os descendentes de Sete, encantados pela beleza e vitalidade das mulheres de Caim, deixarão-se atrair para um mundo construído sobre poder, sensualidade e orgulho. Gênesis registra isso claramente. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A fusão de dois mundos, o mundo da aliança e o mundo do esquecimento, produziu algo terrível. Dessa união nasceram os Nefilins,
gigantes de grande estatura, força e violência, que logo dominaram a terra com brutalidade. A palavra Nefilim significa caídos, homens violentos, arrogantes e temidos. Muitos os reverenciavam como semideuses, mas eram monstros. Gênesis confirma: houve naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E o livro dos Jubileus vai além. Quando os humanos se multiplicaram, os anjos de Deus viram a beleza das mulheres e as tomaram por esposas, gerando gigantes. A maldade cresceu, e toda a carne corrompeu seu caminho. Não só os humanos, mas o gado, as feras e as aves. Tudo ficou desordenado. Até a própria natureza parecia perder sua direção. Por trás dessa corrupção havia algo ainda mais aterrador. Segundo o livro de Enoque, não foram apenas os homens que quebraram a aliança. Um grupo de anjos, os vigilantes, desceu à terra, tomou esposas humanas e ensinou-lhes conhecimentos proibidos. Segredos que inflamavam o orgulho humano, feitiçaria, alquimia, astrologia, artes da guerra, manipulação de metais e ervas, mistérios reservados ao céu. Em troca, produziram criaturas híbridas, violentas e vorazes. O livro dos Jubileus não usa meias palavras. Os vigilantes pecaram, se corromperam e corromperam a humanidade. Os gigantes devastaram regiões inteiras, consumiram alimentos humanos, destruíram casas, escravizaram comunidades e, quando nada mais saciava sua fome, devoraram uns aos outros. A corrupção se espalhou como veneno. Os justos tornaram-se raros. A linhagem de Sete diminuiu, sufocada pela própria desobediência, enquanto a violência enchia a terra. Jubileus descreve derramamento de sangue, opressão das mulheres, invocação de espíritos impuros e o uso de ferramentas não para cultivar a vida, mas para dominar e destruir. E aqui, Gênesis e Jubileus se encontram. Duas testemunhas do mesmo momento sombrio. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A terra gemeu, a criação adoeceu, e Deus, que formara o homem com suas próprias mãos e lhe dera o sopro da vida, olhou para o mundo imerso em corrupção. Então, diz a Escritura, o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. À beira do colapso moral veio a sentença: destruirei da face da terra o homem que criei. Mas entre tantos, em meio ao caos, Deus encontrou apenas um homem justo. Noé achou graça aos olhos do Senhor, não por ser perfeito, mas porque, no meio do caos, permaneceu fiel. Caminhou pelo lamaçal da humanidade corrompida sem permitir que a sujeira o dominasse. Não era um homem sem fraquezas, mas um homem íntegro, alguém cujo coração insistia em voltar-se para Deus. E por essa fidelidade, a humanidade não foi apagada da história. O propósito de Deus nunca foi aniquilar o homem, mas restaurá-lo. Por isso escolheu Noé para recomeçar. O livro dos Jubileus afirma que Noé preservou as antigas leis ensinadas por Adão no Éden. Carregava na memória o eco de um tempo em que sua linhagem ainda andava próxima a Deus, quando a obediência importava mais que a conquista, e o medo não governava os corações. Noé não era ingênuo. Viu o que se desenrolava ao seu redor. Passou por cidades arruinadas pelo pecado, cruzou campos onde cadáveres apodreciam sob o sol e testemunhou mercados onde vidas eram negociadas como mercadoria. À noite, ajoelhava-se e chorava, não por si, mas pelo destino da humanidade, até que, em meio a esse mundo escurecido, Deus lhe falou. Ordenou: construa a arca. Noé não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Obedeceu. Por 100 anos trabalhou com suas próprias mãos enquanto o mundo zombava, ria e apontava dedos. Cada golpe de sua ferramenta era um ato de fé. O dilúvio não foi apenas um juízo, foi um novo Gênesis, um renascimento da terra, uma segunda chance para a humanidade. Deus preservou a linhagem da justiça, os herdeiros de Azur e Sete, de Enos e Jéred, de Enoque e Matusalém. Noé tornou-se a última testemunha de um mundo que morria e a primeira testemunha de um mundo que nasceria das águas. Mas enquanto os nomes dos patriarcas preenchem longas listas em Gênesis, os nomes das mulheres quase sempre desaparecem nas margens do texto.
Sem elas, porém, a árvore da humanidade jamais teria enraizado. Quando Caim foi banido, foi Ava quem caminhou com ele. Ela não derramou o sangue do irmão, mas carregou o peso do exílio. Foi ela quem deu à luz Enoque e se tornou a primeira mãe de um povo nascido longe da presença de Deus. E enquanto a linhagem de Caim se espalhava pelas sombras, outra filha de Adão e Eva, Azura, sustentava a linha da promessa. Dela veio Enos. E com Enos veio a redescoberta de algo essencial. A humanidade ainda podia falar com Deus. As mulheres, apagadas do registro oficial, tornaram-se as raízes de tudo que ainda estava por vir. E não estavam sozinhas. Nama, esposa de Noé, atravessou o dilúvio carregando a semente da nova humanidade. Sara, esposa de Abraão, tornou-se mãe de uma nação, embora muitas vezes apareça simplesmente como a mulher. Rebeca, Leia, Raquel deram à luz tribos inteiras, embora suas lágrimas raramente apareçam nas genealogias. Mulheres no centro dos planos de Deus, mesmo quando o texto silencia. Porque quando a humanidade caiu, Deus não levantou apenas homens, levantou famílias. Num mundo que começou com sangue, foram essas mulheres que mantiveram viva a centelha da continuidade. Tornaram-se instrumentos de algo muito maior que elas mesmas. Carregaram a linhagem que sustentaria a promessa. Foram as primeiras a amar, as primeiras a esperar, as primeiras a perseverar. Guardas do Éden, formadas do pó, guardiãs de uma aliança ainda não escrita. Os planos do Senhor são mais altos do que qualquer mente humana pode alcançar. Frequentemente ansiamos por respostas completas, explicações precisas, detalhes que satisfaçam toda a curiosidade. Mas Deus não opera dentro de nossas categorias. Ele vê o que ainda não existe, entende o que não podemos imaginar. Rebeca nos lembra: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Há coisas que nunca entenderemos plenamente, e tudo bem. Deus não exige compreensão perfeita, apenas confiança. Ele nos convida a caminhar ao seu lado mesmo quando o caminho é incerto, a buscar sua presença, seu amor, sua orientação. A Bíblia é o mapa que ele nos deixou. Não responde tudo, mas revela o que importa. O plano da redenção e o profundo desejo do Criador de caminhar conosco, geração após geração, mesmo quando algumas peças do quebra-cabeça parecem não se encaixar. Agora a pergunta fica para você. Quem você acredita que foi a esposa de Caim? Uma das filhas de Adão e Eva? Ou outra hipótese te convence mais? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua voz faz parte dessa investigação. E se quiser continuar explorando mistérios ocultos nas Escrituras, inscreva-se no canal. Há muitas histórias esperando para serem reveladas. Que Deus te abençoe. Até breve!